Boa tarde, Reinaldo. Tudo bem contigo? Boa tarde, Karina. Tudo bem? Você? Tudo certo? Tu- Tudo bem. Vamos dar início ao nosso feedback. O nosso último feedback do ano de 2025. Está preparado, Reinaldo? Se despedir aí dos feedbacks desse ano? Que bom, né? Cumprir mais uma jornada, né? Segunda do probatório, agora só faltar uma, né? Dois Verdade. terços, concluindo, né? Dois terços, agora só um terço. É, isso para vocês é muito bom, né? Porque eu me lembro quando eu saí do estágio probatório, é muito bom, sabe, Reinaldo? E é muito satisfatório, porque você tem os avanços na carreira e vocês vão ter uma certificação, né? Então, é muito bom, sim. Então, vamos lá. Nós vamos fazer um diálogo, né? Nosso diálogo aqui formativo a respeito da realização da sua prática, realizada no dia 28 de 11 de 2025, e hoje, dia 13 do 12, nós estamos fazendo o nosso diálogo. Reinaldo, eu sempre gosto de ouvir vocês no início, tá? Então, neste encontro agora, eu vou te fazer duas perguntas, tá? A primeira dela é: desde que você está comigo, né? Aliás, eu vou abrir para todo o estágio probatório. Se eu não me engano, você veio para mim depois de julho, né? Depois do recesso de julho. E Isso. assim, desde o início do ano, né? Esse ano, como que foi para você, Reinaldo? Você consegue perceber o quanto você avançou? Você consegue perceber assim os pontos positivos que foi para a sua prática, para o seu desenvolvimento enquanto professor? Sim, o estágio probatório ele tem agregado muito, né, na nossa prática, né, na nossa vivência, porque eu penso assim, tudo que a gente aprendeu, que a gente demonstrou no concurso, foi um nível de conhecimento, mas o concurso não dá conta de demonstrar, né, todas as nossas potencialidades. Então, é necessário ainda uma formação para a gente dar conta dessas necessidades mais urgentes que a sala de aula tem, né? Então, esse programa do probatório, ele contempla essas metodologias ativas, né? Esses referenciais que são como uma demanda atual, né, da educação. Eu penso igual você. Concordo com o que você falou, e assim, tanto é que eu sugeri, sabe, para abrir essa formação para os outros colegas que estão já atuando em sala, que é isso mesmo, é uma outra demanda agora de sala, e a gente não pode fechar os olhos, né? Nós, enquanto professores. Bom, a segunda pergunta é mais em relação a esta implementação. Como que foi para você implementar, né? A gente conversou na socialização, a gente conversou nos encontros, que esta implementação, ela solicitou de vocês, né? Vocês lidarem com vários aspectos, era um contexto de se liga, mais uma metodologia ativa, uma forma dos estudantes, né, a maneira com as quais os estudantes aprendem. Então, como que foi para você? Quais os desafios? Quais as facilidades durante a implementação, durante a construção do seu PDT nesta temática 7 agora? Essa temática ela foi mais desafiadora, né? Ela exigiu um nível de organização, de planejamento, de atenção aos detalhes, né? Porque envolvia o layout de sala de aula, ao conteúdo adequado, porque nem todo o conteúdo que você escolhesse, você faria atividades que contemplasse os estilos de aprendizagem, né? Então, assim, teria que se apegar aos mínimos detalhes ali e na escolha dos grupos, né, observar, conhecer bem o perfil da turma, a questão do tempo de cada estação, né, e até aquela questão que eu falei, seria bem melhor que fosse em aula geminada, eu não tenho aula geminada, infelizmente, para fazer com mais calma, né, tem que observar o tempo de gravação, então, assim, exigiu um nível maior de organização. Houve falhas que eu quero corrigir na próxima oportunidade, né? Fazer aquilo que ficou faltando. Então, eu acho que é para agregar, é para somar, é para levar a gente num
nível, num patamar mais elevado, né? Muito bem. Então, dando sequência ao nosso diálogo, nós trabalhamos nesta temática a referência docente 3, que era utilizar diferentes estratégias de ensino para contemplar diferentes formas de ensinar e de aprender. E a expectativa, Reinaldo, para esta temática, qual era? Esperava-se que vocês, né, o docente, desenvolvesse em um contexto de se liga, uma proposta pedagógica de uma atividade utilizando uma metodologia ativa, abarcando os diferentes estilos de aprendizagem. Nesse primeiro momento de devolutiva, nós vamos focar no seu PDP, como a gente sempre faz, tá? A gente busca as evidências a partir do seu plano de desenvolvimento profissional. Então, olha só, os dois primeiros critérios, né? Eu evidenciei, foi evidenciado, você indicou o nono A, uma turma do ensino fundamental, com a qual você tem, assim, bastante afinidade pedagógica, você sempre elogia essa turma, é uma turma que apareceu em outras implementações também, e a gente percebe, Reinaldo, que até os próprios alunos vão se acostumando com a ideia da gravação, não sei se você concorda comigo. A partir que você vai implementando várias vezes, você percebe que eles vão acostumando também com essa ideia ali de ficar aqueles 15 minutos para gravação. Registro objetivo da sua proposta pedagógica no seu PDP? Sim, né? Aqui são os objetivos, inclusive você coloca aqui as habilidades, né? As competências, as habilidades da BNCC para o objeto de conhecimento que você trabalhou com eles, que é a questão da globalização. Conteúdo super atual, né? Bem, achei muito interessante as atividades que você levou para eles. A sua proposta utiliza uma das duas metodologias ativas indicadas para o tema? Sim. No seu PDP, nós observamos ali que você coloca que você vai utilizar a rotação por estações. Você seleciona uma habilidade do seu componente? Sim. O D07, reconhecer processos políticos e econômicos em diferentes sociedades e contextos históricos. Então, achei seu PDP bem redondo, você fala ali da BNCC, você fala dos seus objetivos, você coloca o descritor, assim, ficou super redondo o seu PDP, bem organizado, tá? Com bastante evidência, isso é muito bom. Por quê? Porque aqui, por mais que nós estejamos em um momento de formação, de a gente conversar, refletir, vocês vão fazer, né? Acredito que você já entregou seu portfólio, vocês passam pela avaliação somativa, né? Então é muito bom quando você vê o cursista apresentando a cada implementação um PDP mais coeso, com mais informações, né? Observando, entendendo ali o processo de construção do PDP. A proposta abarca todos os 4 estilos de aprendizagem? Sim, né? O professor identifica, você trabalhou os três estilos de aprendizagem ali do alunos. A proposta considera o Se Liga como perspectiva pedagógica. Embora você não utilizou a palavra se liga, você evidencia a questão da lacuna de aprendizagem, identifica o descritor, né, o contexto ali que a gente está passando agora no momento da aula, no momento do ano letivo, então a gente consegue evidenciar o contexto do se liga. Utiliza material de apoio para ação? Sim, Chromebook, o próprio Quizzes, folha de atividades e uma reportagem. Tem os cartões também, né? Tem que colocar aqui os cartões, todos esses materiais que você utilizou. Descreve as ações a serem realizadas na implementação da prática? Sim, também está evidenciado, assim como os critérios que eu acabei de listar acima, né? Os outros critérios, está tudo evidenciado no seu PDP, tanto é que eu fiz o quê? Copiei e colei do seu PDP. Descreve do planejamento os resultados esperados? Sim. Eu gosto muito que você sempre coloca assim resultados também, sempre relacionados ao seu objeto de conhecimento, não ficando assim muito próximo, muito atrelado à questão da metodologia em si. Espero que os alunos rotacionem e tal. Não. Espero que os estudantes reconheçam os diversos processos políticos e econômicos, que isso é o quê? É um objetivo exclusivamente do nosso objeto de conhecimento de um conteúdo nosso da disciplina de História.
Então, aqui, Reinaldo, nesta primeira parte do seu PDP, eu observo com bastante clareza todas as evidências dos critérios relacionados. Você concorda? Você discorda? Você gostaria de fazer alguma complementação? Não, é isso mesmo, Karina. Podemos seguir para outra parte? Sim. Ó, agora nós temos 5 critérios da implementação, tá? Então, em todos eles, Reinaldo, eu consegui evidenciar os critérios que estavam sendo solicitados no plano de desenvolvimento profissional de vocês. Então, informa aos estudantes os objetivos de aprendizagem? Sim. Você, você informa eles que eles vão fazer uma atividade por rotação de estações. Inclusive, você fala que é uma atividade que eles já tiveram uma outra oportunidade sobre globalização e você trabalha com eles a questão ali rapidamente da globalização, e algo que me chamou muita atenção é que antes você explica pausadamente ali o que a primeira rotação vai fazer, o que a segunda perdão, o que a primeira estação vai fazer, o que a segunda estação vai fazer, o que a terceira estação vai fazer e a quarta, né? Então você conversa bastante com eles neste sentido. Outra coisa que me chamou bastante atenção foi você ir até as mesas, dar um apoio para eles, assessorando ali, sabe? Isso ficou bem evidenciado. Evidencia-se que a atividade utiliza uma das metodologias ativas para o tema, propostas para o tema, sim, né? Então, logo de cara, quando começa a implementação, pelo layout da sala, a forma com que ela está organizada, a gente observa ali a rotação por estações. Nota-se que os estilos de aprendizagem propostos são explorados com os estudantes, sim. Onde que eu evidenciei isso? Principalmente na hora em que você faz aquela pausa da mente no início ali da implementação, explicando qual é a atividade de cada rotação, de cada estação, e inclusive quando você vai até as mesas. Percebe-se a utilização de material de apoio? Sim, né, de acordo com as atividades dispostas nas estações, pela abordagem do professor durante a implementação e fotos no PDP, tá? As ações desenvolvidas estão de acordo com a descrição no planejamento? Sim, estão de acordo com o que você construiu ali no seu planejamento. Reinaldo, então foi evidenciado esses 5 critérios durante a sua implementação. Você concorda, você discorda, você gostaria de falar alguma coisa? Não, tá dentro do que eu percebi também. É isso mesmo. Então, muito bem. Então, seguindo aqui para a nossa parte final, eu tenho algumas perguntas propositivas para você que faz parte do nosso processo formador, né? O que que você acha, Reinaldo, assim, na sua opinião, o que você considera que mais contribuiu para o sucesso da sua implementação? Olha, é difícil falar um elemento só, né? Eu acho que um conjunto de fatores. Mas, Acredito que a escolha do tema e das atividades, né? Porque, como eu falei no primeiro momento ali antes, alguns conteúdos, alguns temas, talvez para essa metodologia, para essa situação, para essa proposta aí, não sei se eu conseguiria fazer contemplando os 4 estilos de aprendizagem, né? Então, uma coisa puxa a outra, né? A escolha do conteúdo, né? E que, na verdade, já era o que eles estavam trabalhando, né? Mas eu poderia fazer uma retomada de por exemplo, os governos do Brasil da redemocratização. Não sei se talvez seria tão atrativo algumas dinâmicas ali, né? Seria talvez um pouquinho mais complicado. Então, acho que a escolha do tema, né, ajuda muito para direcionar as atividades, né? E eles têm que ser tem que ser atrativo para eles, né? Se eles perceberem uma coisa ali muito mecânica, muito teórica somente, eles não se interessam, né, pela atividade, né? muito bem. Próxima pergunta: que escolhas suas de materiais, estratégias ou organização você considera que fizeram a maior diferença na aprendizagem dos estudantes? Quais as suas escolhas? Porque toda essa implementação foi você que fez.
É que nem quando você fala assim, o que mais contribuiu para quando eu te perguntei o que mais contribuiu para o sucesso da implementação, que nem você falou, eu escolhi um conteúdo, né? Então, assim, foi sua ação enquanto professor, né? Então, assim, e quais dessas escolhas que você teve de material, estratégia, você considera que fizeram a maior diferença para eles, para os seus alunos? Você quer dizer, qual das quatro estações? Não, no geral, por exemplo, como que você, a hora que você organizou essa implementação, você escolheu as atividades, foi, você organizou, você escolheu o conteúdo, que nem você acabou de dizer, né? Você procurou um conteúdo que motivasse os alunos. Então, qual dessas das suas escolhas você acha assim que fez a maior diferença? Por exemplo, o conteúdo ou os estilos, os tipos de atividades que você criou para cada estação? Eu acho que eles têm muita curiosidade, eu acho que o jovem, né, para saber de onde vem o celular, os produtos, né? Eu acho que aquela rotação, aquela estação que tratava da cadeia global de produção, eu percebi que eles observavam os cards ali para escolher o produto, né? Um queria o celular, outro queria o chocolate, outro queria o café, que nós estudamos na Era Vargas, da História do Brasil, né? É, outros queriam TV, enfim, um item assim, de onde será que vem? Será que é nacional, importado? Isso gerou uma curiosidade maior assim das estações, né? Isso é globalização nesse fluxo de mercadorias, né? Exportação, conceito, você trabalha conceito de exportação, circulação de mercadorias, meio de transporte, né? Então acho que isso é bem atual, né? Então para eles assim é mais curioso isso. Ótimo. Então, o seu conteúdo e a sua estratégia, né? Sua atividade. E eu acho também, Reinaldo, muito importante, porque para o aluno entender isso a gente chama de contextualização. A gente saber de onde vem nosso celular, de onde vem o produto que a gente consome, desde o calçado até o alimento. Então, você trouxe mesmo uma atividade bem contextualizada para eles. O que Sim. nessa implementação você sente que mais gerou orgulho em você como professor? Fazer algo mais diferente, né? A gente acaba, por mais que a gente tente implementar, a grande parte, a maior parte das aulas acaba, a gente tem que dar conta dos conteúdos, a gente, história, falar do passado, não tem como, a gente acaba sendo muito teórico, expositivo, né? Então, assim, é uma Uhum. atividade que, embora dê muito trabalho, né, para elaborar, para colocar em prática, mas isso ver funcionar, né, você pegar, abrir o vídeo, por mais que houvesse e houve falhas, né, poderia ter sido melhor, mas o fato de você ver executando algo que você planejou, isso faz com que você perceba seu potencial, né? Não só o potencial da turma, mas perceber que você, no primeiro momento, no dia do pré-planejamento, quando foi apresentado a proposta, né, você fala, nossa, será que vai sair alguma coisa, né? Será que vai dar certo? E assim, né, para quem está começando, então, é um passo dado. Tenho certeza que no próximo planejamento, a tendência é ser melhor ainda. Muito bem. E a última pergunta é: como você percebe que essa experiência fortaleceu sua confiança no uso de metodologias ativas? Então, complementando isso que eu falei, né? Então, perceber isso, fazer essa reflexão, essa autorreflexão, essa análise aí, da próxima vez fazer de novo o que deu certo, né? Do jeito certo, que foi acertado, e aquilo que ficou faltando, tentar corrigir, e aí eu acho que o resultado vai ser melhor, né? E também o período do ano, né? Como a gente falou, né? Ser um período um pouco mais tranquilo, para a gente até elaborar já o conteúdo já de antemão, né? Então, várias situações aí para favorecer, né? Uma aula geminada, com mais tempo, né? Muito bem, Reinaldo. Então, olha só, para nós terminarmos, finalizarmos, eu fiz mais ou menos um texto
porque esse é o nosso último feedback formativo do ano de 2025. Eu procurei fazer um texto para você, observando você, o seu perfil enquanto cursista, não só dessa implementação, tá? Mas, assim, desde julho, de quando eu comecei a trabalhar contigo, tá? Em parceria. Então, ao observar essa implementação, ficou evidente o quanto você evoluiu ao longo do ano. Então, se eu observo um desenvolvimento seu de julho para cá, acredito, né, que a gente trabalha com processos pedagógicos, a gente também passa por processos que você vem desenvolvendo aí desde o início deste ano. A segurança com que conduziu a atividade, a organização cuidadosa das etapas e a atenção dedicada aos estudantes demonstram não apenas domínio da proposta, mas também um crescimento profissional consistente. Sua prática nesta aula trouxe à tona todo o aprendizado construído durante o curso. Então, teve algumas implementações, às vezes, teve uma que você não pôde comparecer, que você não pôde ver o planejamento, que você ficou doente, né? Mas nessa implementação, Reinaldo, durante esse período que eu estive, né, contigo aqui, trabalhando em parceria, eu consegui ver, sabe, o quanto a gente cresceu, o quanto você cresceu. E é natural, porque você mesmo sabe, nós somos da história. A história ela não começa aí numa linha linear, ela vai, volta, não é mesmo? Tanto que a gente está vendo na sociedade algumas coisas que a gente achou que a gente já havia superado. Isso faz parte do nosso processo. Então, eu fico muito feliz, sabe, de estar te dando esse feedback, que você nos apresentou uma implementação assim muito consistente, sabe? Parabéns, uma das suas melhores implementações desde quando nós estamos juntos aqui. Então, sua prática, né? Vou repetir aqui a frase. Sua prática nesta aula trouxe à tona todo o aprendizado construído durante o curso, intencionalidade pedagógica, sensibilidade às necessidades da turma e capacidade de engajar os alunos de maneira significativa, sempre de maneira calma, né? Acho isso muito bom em você, sempre calmo, sempre acolhedor. Foi uma implementação de excelente qualidade, eu vi ali o nível, o tipo de atividades que você propôs para eles, que reflete sua dedicação e seu compromisso em aprimorar continuamente o seu fazer docente, tá? Como sugestões, eu quero que você continue assim, tá? Que você continue cultivando os pontos fortes que ficaram claros nessa implementação e nas outras, que eu sempre trabalhei com vocês a questão dos pontos fortes, né? Como a postura acolhedora, intencionalidade pedagógica, a qualidade do planejamento, tá? E o avanço considerado, né? Ao longo deste ano, eu coloquei ao longo do ano, no geral, porque o que a gente aprendeu com outro professor não se perde, não é mesmo? Com outro professor formador, e eu sempre aprendo com vocês também, então, assim, isso é motivo de reconhecimento, tá? E conte comigo, um combinado, né? O ano que vem a gente não sabe se a gente continua junto, enfim. Conte comigo para seguir caminhando e fortalecendo ainda mais suas práticas, as nossas, porque eu fui uma professora que peguei sua ideia e apliquei em uma turma minha de terceiro ano, sabe? Aquela atividade fato ou opinião, vi que meus alunos do terceiro ano eles tinham assim, um conhecimento raso, utilizei suas ideias. Então, assim, ó, para fortalecer a nossa prática. Tá? Eu estou aqui desse lado, mas eu também estou aprendendo muito com vocês. Você está no caminho certo e seus resultados mostram isso com clareza. Então, assim, eu gostaria de te agradecer imensamente por estar comigo, por ter vindo para a minha turma, por agregar e te desejar um excelente final de ano, um excelente 2026. E queria perguntar para você se você gostaria de falar alguma coisa e fica à vontade. Karina, agradeço suas palavras, tá? E eu entendo assim que o nosso grupo pequeno, né, nós dois e a Carla, isso favorece também a gente a trocar as ideias, as informações, e assim como a Carla também sempre colocava, né, ter mais momentos como o da socialização, porque é um momento que a gente vê a prática do outro, a gente aprende, a gente, né, troca informações e isso faz com que a gente cresça, né, de forma amparada um com o outro, né, isso é muito produtivo. Então, nos outros grupos que eu estava, né, a turma também era pequena, mas tinha acho que 4 a 5,
Então, nem sempre eu podia expressar minha opinião da forma, né, com a frequência que eu gostaria, né? Porque às vezes a gente sabe do tempo que tem para Sim, do encontro, né? Então, isso ajuda muito, né? Então, quanto mais a gente tiver oportunidade, né, como a gente teve nesse semestre, a gente vai crescendo e espero que próximo semestre, se der certo, a gente continuar. Tenho certeza que, e também no outro semestre, né, no ano inteiro, né, o resultado, o que eu vou adquirir de conteúdo, de conhecimento, de aprendizagem com os colegas, né, vai ser muito maior. Muito obrigado aí por tudo, tá bom? obrigada a você. Então, nos despedimos aqui. Tá certo, Karina. Bom Obrigado. resto de semana para você. Para você também. Boas férias, né, já do Formadores. Obrigada, Reinaldo. Tudo de bom. Para você também. Tchau, tchau. Tchau.